Amém? Glória a Deus por essa noite. Nós vamos, nessa noite, meditar num texto da Palavra de Deus, um texto muito lindo, que se encontra no Salmo número 84. Eu peço à amada igreja que abra nessa noite, Salmo número 84. Verso número 4. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujos corações estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva que também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Amém? Glória a Deus nessa noite. O tema da nossa mensagem hoje é passando pelo vale, passando pelo vale. Senhor Jesus, nessa noite, nós nos colocamos diante deste altar, Pai, e te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue conosco nessa noite, Paizinho. Ministra, ó Senhor, dentro de cada um de nós neste lugar, Pai, porque nós necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor. Necessitamos, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, que ela vem nos contagiar, ela vem nos alegrar nesses tempos tão difíceis, ó Pai. Fala conosco, Pai. Dirige, Senhor, esta palavra ao coração necessitado, ao coração aflito, a todos nós, Pai, que estamos sendo levados nesses tempos de tantas incertezas, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ministre, abençoe, levante, traga refúgio, fortaleza, unção, graça, Pai, sobre todos nós neste lugar, Pai. Fala, Senhor, mais uma vez e nos abençoa, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, este salmo é um salmo muito especial, um dos muitos que a Bíblia nos coloca. Um salmo que fala dos filhos de Corá. Filhos de Corá. Estes descendência de Corá, ela é muito importante, porque mostra que Deus teve misericórdia desta descendência e desta família. Porque num determinado momento, estes homens, Corá, Coré e mais alguns, se levantaram contra Moisés, num determinado momento da vida deles. E Deus teve misericórdia desta linhagem e destas vidas. Eu, quando olho para este salmo, eu vejo Deus mostrando ensinamentos muito importantes para nós nesse tempo. Deus fala sobre
o vale, passando pelo vale. Deus fala de uma importância de como nós devemos passar pelo vale. Esse vale de Baca, que a Bíblia registra, era uma estrada, irmãos, que todos aqueles que precisavam ir a Jerusalém, precisavam passar por ela. Vocês sabem que aquelas pessoas, os judeus, eles 3 vezes por ano, eles deveriam ir às festas que os judeus sempre realizam, e 3 vezes por ano eles passavam. Quem não morava em Jerusalém tinha que passar por esse caminho. Vale de Baca. Os vales nem sempre são coisas boas na nossa vida. Muitos de nós enfrentamos muitos vales, igreja. Os vales representam as adversidades que nós passamos, representam os momentos de aflição, os momentos de lutas. Pode ser uma enfermidade, pode ser um momento de um problema financeiro, pode ser algo que você está passando, uma tribulação muito grande. O Vale de Baca era um caminho muito perigoso, que as pessoas deveriam passar para ir a Jerusalém. Por que Vale de Baca? Porque Baca também fala sobre Vale de Lágrimas. A Bíblia relata sobre Vale das Lágrimas também. E esse vale, irmãos, representa o choro, representa as lágrimas que aquelas plantas, as balsameiras que existiam ali, destilavam um líquido que passava e descia naquele vale. Por isso, Vale de Baca, Vale de Lágrimas. Mas o salmista que passou por esse momento, o salmista que viveu esses momentos de grande necessidade, que existiu e que precisou passar por esse vale, ele nos ensina algumas realidades para nós, que por algum motivo a gente possa estar vivendo nesse vale. A primeira coisa que eu vejo nessa palavra de Deus, irmãos, é que ele relata que ele passou. Ninguém passa por um lugar e permanece constantemente naquele lugar. Ninguém passa por um vale e fica ali preso, alienado àquela situação. Nós sempre passamos pelos vales da vida. Nós sempre passamos porque Deus nos permite que nós passamos pelos seus grandes propósitos que Ele tem para realizar na nossa vida. Ele continua trabalhando dentro de nós, e Ele quer com que nós entendamos que esta caminhada é para o nosso crescimento, é para a nossa edificação, é para que nós possamos aprender os ensinamentos que o Senhor muitas vezes está querendo falar, e muitas vezes nós não ouvimos. Estas pessoas que passavam por esse vale, eles desejavam sair dali abençoados. E o salmista relata para nós algumas coisas importantes. A primeira delas, ele fala no verso número 4, bem-aventurado os que habitam em tua casa. Bem-aventurado, felizes os que estão na tua casa. O salmista compreendeu, irmãos, que quando nós estamos na presença do Senhor, um desejo constante de ouvir a voz do Pai, um desejo constante de estar na presença dEle, Ele está dizendo que estas pessoas serão felizes, serão alegres, porque quando nós estamos na presença do Senhor, irmãos, nós começamos a ver a unção de Deus sendo derramada sobre a nossa casa,
sobre a nossa vida. Nós começamos a ouvir a voz do Pai, somos edificados nesse momento. A casa do Senhor é o lugar que nós precisamos amar, porque Deus a ama. A casa do Senhor, igreja, é o lugar que nós temos que nos sentir bem, que nós precisamos adorar de todo o nosso coração, porque a palavra de Deus nos diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nesse lugar tem adoradores, nesse lugar tem vidas que buscam a presença do Pai, e eu tenho a certeza que você é um deles, um desses participantes que estão vendo a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Ele olhava para a casa de Deus e conseguia ver tantas coisas boas. Ele dizia no verso 3, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para a sua prole, junto dos altares do Senhor dos Exércitos. Irmãos, por que ele não falou aves maiores? Por que ele não destacou aves mais bonitas? Porque ele falou os pardais. O que é um pardal? Pardal é uma ave que não tem valor nenhuma. Pardal é uma ave que ninguém quer. Já naquele tempo, ninguém queria saber de pardal. Mas o pardal encontrou refúgio na casa de Deus. Eu, quando fico aqui todas as manhãs, o pastor todas as manhãs está aqui, e eu vejo quantos e quantos pardais entram aqui pelas janelas, e se alegram aqui na manhã, e ficam aí andando pelas cadeiras, pelo chão. Que coisa linda! Quando ele fala da importância do que representa o pardal. O pardal é uma ave sem valor. Irmãos, Jesus, quando tocou a nossa vida, nós não tínhamos valor nenhum para o mundo. Nós não éramos nada. Mas o Senhor nos valorizou. O Senhor nos abençoou. Em Jesus nós encontramos refúgio, encontramos fortaleza. Porque foi na casa de oração que o Pai começou a nos mostrar a necessidade da adoração, a necessidade de nós estarmos construindo um novo caráter, construindo um templo do seu Espírito Santo, construindo dentro de nós algo que trouxesse mudanças e que nós pudéssemos ser instrumentos nesse tempo de tantas dificuldades. Deus tem feito coisas lindas através de nós. Por isso, o salmista valorizava a casa do Senhor. Por isso o salmista dizia que estar nos átrios do Senhor era algo lindo, era algo extraordinário para o seu povo. Ele ansiava por esse momento. Ele tinha esse momento muito especial quando ele estava lá. Eu creio que a primeira realidade que muitas vezes passamos pelos vales, vá na casa de Deus, busque a casa de Deus. Eu vejo tantas pessoas que se alegram quando as coisas estão bem, quando as coisas estão fluindo, quando o Senhor continua nos abençoando. É muito fácil vir à casa de Deus, é muito fácil louvar ao Senhor, mas quando nós estamos passando pelo vale, é ali que o Senhor começa a olhar para a minha vida, para o meu coração, e começa a examinar qual é os meus sentimentos nesses momentos em que eu estou vivendo. Deus olha para nós e começa a ver qual é o teu espírito nesse instante.
Qual é a tua posição nessa hora? Porque é nesse momento que Deus começa e Deus se agrada num coração que confia, num coração que está disposto a louvar a Deus, apesar do vale, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, porque o Pai se agrada destas pessoas, irmãos. Agrada-te do Senhor e eu satisfarei os desejos do teu coração, diz o Pai. Glória a Deus. A primeira coisa que eu vejo, para nós vencermos os nossos vales, é nós valorizarmos aquilo que Deus valoriza, a casa do Senhor. A segunda coisa que a palavra de Deus nos relata, é que ele fala: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Bem-aventurado, feliz o homem cuja força está em ti. Você já parou para pensar no tempo em que nós estamos vivendo? Você já parou para pensar quantas opressões nós sofremos diariamente? Porque, conta comigo, é conta de água, é conta de luz, é IPTU, é IPVA, é seguro do carro, é comida subindo, é crianças que nós precisamos levar para as escolas, é comida que você tem que fazer em casa para o seu marido, para a sua esposa, limpar a casa, cuidar da casa, buscar um trabalho. Quantas coisas, irmãos, nós diariamente passamos, quantas realidades que nós vivemos nesse tempo. Por isso o salmista ele diz: olha, vocês precisam de força. A mensagem para nós nessa noite é exatamente essa: nós não podemos viver sem a força do Senhor. Nós não podemos viver naturalmente pelas pressões que o mundo tem colocado sobre nós, irmãos. Por isso nós precisamos buscar essa força. Por isso nós precisamos buscar essa autoridade de Jesus. Por isso nós precisamos buscar a presença de Deus na nossa vida, irmãos, porque senão você não vai suportar. Você não vai vencer os teus dias. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que só consegue quem entra no vale, dizendo diante de quem que virá a sua força. Somente aquele que entra no vale dizendo: a minha força vem do Senhor, é que vai suportar a vencer a ela. Glória a Deus. Por isso que a gente olha para todos os lados hoje, pessoas com depressões, pessoas com problemas espirituais grandes, problemas depressivos, uma série de situações, porque esquece de uma grande realidade: você não pode viver sem o Senhor. Você não pode caminhar sem a força do Senhor. Você não pode continuar sem a presença de Deus. Felizes são aqueles que encontram a força no Senhor. O mais importante para nós, irmãos, é nós queremos nas promessas de Deus. Muitas vezes o nosso adversário, ele quer tirar o nosso foco. Muitas vezes o nosso adversário começa a dizer para você: olha, vai no dinheiro, esse dinheiro vai te trazer o conforto que você precisa. Começa a pôr o teu coração nas coisas desse mundo. O nosso adversário, ele começa a nos mostrar, irmãos, que nós podemos sermos felizes se tivermos poder, se tivermos influências, se tivermos pessoas que vão nos ajudar. Mas aquele que dá para você aqui no momento, lá na frente ele vai te puxar o tapete e vai te mostrar que ele não te dá nada.
Mas aquele que prometeu, aquele que abriu os céus para a tua vida, aquele que disse que você vai vencer esse vale, que você vai passar por ele adorando a presença do Senhor. Ele é Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, mas é ele que faz na nossa vida, igreja. Por isso, quando você estiver caminhando, pense sempre, você não pode viver sem a presença do Senhor. O salmista sabia: bem-aventurado aquele cuja força está em ti. Mas há uma terceira realidade. A palavra de Deus, ela nos diz no verso 5, na parte B, em cujo coração estão os caminhos aplanados, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Você sabe o que Deus está falando aqui? Algumas traduções falam sobre os caminhos altos. A Bíblia, irmãos, ela fala coração, mas coração e mente, no pensamento do judeu, é uma coisa só. Coração e mente. E aqui também tem o sentido da mente, cuja mente, os pensamentos estão no alto. Sabe o que ele está querendo dizer para nós? Que nós precisamos viver uma vida equilibrada, que a gente tem que saber exatamente aquilo que a gente está vivendo. Nós não podemos perder a esperança, exatamente isso, quando o vale chegar. Quando a gente tiver que passar por um momento adverso, a gente tem que continuar acreditando. A gente precisa colocar no coração que a nossa solução vem do Senhor, não vem do homem, não vem das circunstâncias. E ele começa a dizer: olha, só vence o vale aqueles que estão com o coração aplanados, com o coração em Deus, que a sua fé, ela ainda está presente na pessoa do Senhor. Irmãos, é tempo de a gente ter as convicções guardadas no nosso coração. Será que as circunstâncias, ela pode tirar a minha fé? Será que se acontecer alguma coisa com a minha vida, e se eu perdesse tudo, será que eu vou deixar de confiar na presença desse teu Deus? Nós não podemos viver pelas circunstâncias que estão ao meu redor. Um dia está bom, outro dia está mal. E a minha fé é viver assim, ó. Hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem não. Deus esqueceu de mim, Deus não olha mais para mim. Deus está falando de geografia mudada no coração. Deus está falando para aqueles que têm conhecimento da palavra e que não vivem por aquilo que o mundo fala, por aquilo que o mundo oferece, porque o mundo quer reger a nossa vida. O mundo dita valores, o mundo dita normas de procedimento, mas as normas de procedimento que a palavra de Deus tem me ensinado, elas não podem mudar. Aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor tem que estar latente no meu coração e guardada a palavra, para que quando a prova chegar, o vale vier, você possa dizer: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso
para me guardar. Essas são as palavras para nós, nesse tempo de muitos vales profundos. Eu estava estudando esse texto e Deus me levou a ver algumas coisas interessantes. Que quando essas pessoas passavam pelo vale de Baca, irmãos, e muitas vezes elas vinham com muitas vidas e não tinham águas, precisavam de águas para beber, para tomar. E diz que aquelas pessoas, quando chegavam ali no vale, algumas delas faziam poços, cavavam poços para viverem. E algumas delas usufruíam dos poços que outras pessoas tinham aberto. Uns trabalhavam bastante e os outros usufruíam de poços que outros abriram em outros momentos. Você lembra de Jesus que usufruiu do poço de Jacó com a mulher samaritana? Sabe, irmãos, é momento de a gente aprender que nessa vida, muitas vezes Deus pede que você abra poços. Poços exige trabalho. Poços para nós pode representar a nossa vida espiritual de oração, nossa vida de fé. Quando a gente se determina a continuar nessa caminhada. A palavra do Senhor, ela nos diz uma coisa muito importante no verso 7. Vão indo de força em força. Vão indo de força em força. O salmista está dizendo: olha, para você que quer passar pelo vale, muitas vezes você vai ter que abrir covas. Muitas vezes você vai ter que trabalhar para isso, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que se entregar, muitas vezes no seu momento que você poderia ter o lazer da sua casa, mas você se colocar nos pés do Senhor. Mas Ele diz: vão indo. Ele não disse: você para. Ele não disse: olha para trás, olha para os lados, mas Ele diz: vão indo, vão caminhando, vão vencendo, vão trazendo vitórias para a sua vida, irmãos. Por isso a palavra de Deus hoje, para nós, o nosso coração, é que nós precisamos começar a entender o propósito de Deus na nossa vida. Vales não tem como não deixar de passar. Eles vão acontecer mais cedo ou mais tarde na nossa vida. Mas o grande problema é como é que eu enfrento, como é que eu vivo, como é que eu vou passar por ele. O grande momento é quando você sabe que Deus te levou para esse instante e você sabe como você vai fazer. Você se lembra de Agar? Quando Abraão falou para Agar que estava com seu filho Ismael, e Ismael tinha tido brincando com Isaac, ali Sara se desentendeu, aquela situação toda, que é a história que você conhece, e Abraão despede Agar com seu filho Ismael, e diz a palavra do Senhor que Abraão só deu um pouquinho de água que ela levou. Mas chegou um determinado momento em que ela não conseguia mais abençoar o seu filho, porque a água acabou. Sabe o que ela fez? Agar, ela coloca o seu filho numa distância, num lugar, e ela vai ficar debaixo de uma árvore, numa distância que ela possa não ver a criança.
E naquele momento, a criança chora. E o anjo do Senhor vem falar com Agar. Agar, eu ouvi a voz do seu filho. Por que você está assim? Sabe, irmãos, Agar tinha uma promessa. E ela esqueceu dessa promessa. Que Deus tinha uma promessa com o seu filho também. E naquele instante, quando o anjo fala com Agar, Deus abre os olhos de Agar e ela enxerga um poço que ela não estava enxergando. Estava ali a provisão de Deus para a vida de Agar e do seu filho. Deus não esquece de nós, irmãos. A mesma promessa que Deus faz está presente na minha vida e na sua. O grande problema é que quando Deus nos leva para os vales, nós precisamos ter olhos espirituais para enxergar os poços. Os poços que outros fizeram, que outros prepararam para você ser suprido, para você vencer no vale. Irmãos, é tempo de termos convicções. É tempo de contemplarmos a palavra de Deus no meu coração e no seu. As opressões estão aí. O mundo está cada vez pior. O caminho nosso, o nosso espaço no mundo está cada vez menor, irmãos. Para viver como cristão, viver como servo de Deus está cada vez mais difícil. As leis estão mudando. E a perseguição vai vir, queira você ou não. Mas essa noite, Deus nos leva a olharmos para nós, olharmos para a nossa vida. Quais são os valores que têm regido a minha vida? Será que os valores que estão regindo a minha vida são as leis que o governo coloca? De uma certa forma elas podem influenciar, mas há uma lei maior, que a palavra de Deus está diante de nós, e que ela é a verdade que nós precisamos para esse tempo. Fala, vão de força em força. E de onde virá essa força? Essa força vem do Senhor. Essa força não vem naturalmente, igreja. Essa força não acontece por acaso. Essa força ela vem quando você crê que Jesus Cristo está com você nessa caminhada. Essa força, irmãos, ela continua presente na nossa vida quando a gente tem depositado a nossa esperança naquele que pode realizar todas as coisas na minha vida. Por isso o salmista que teve essa experiência, teve esse momento adverso, ele pôde expressar através das palavras aquilo que ele sentiu quando ele passou pelo vale. Ele viu que ele precisava valorizar aquilo que Deus valoriza. Ele viu que ele precisava da força do Senhor nesse tempo. Ele viu também que ele precisava ter um coração transformado, um coração que crê, um coração que tem a visão do alto, um coração que sabe esperar nas promessas do Senhor, um coração que não desiste, um coração que não para, um coração que não olha para os lados nem olha para trás, mas vai indo na força do Senhor, na força de Deus, para
nos segurar nesse tempo. Eu não sei como você está nessa noite. Eu não sei como você está se sentindo nesses dias. Mas existe alguém que pode fazer algo tremendo na sua vida. Existe alguém que você pode depositar a sua esperança nessa noite. Existe alguém que está querendo transformar a sua vida. O seu nome é Jesus. Jesus não desiste de nós. Nós muitas vezes viramos as costas para Ele, mas Ele continua o mesmo. Ele quer com que você olhe para Ele. Ele quer com que você confie nele, que você entregue os seus planos, a sua casa. Ele quer com que você entregue os seus filhos nas mãos dele. Ele quer com que você entregue os seus projetos na mão dele. Ele quer com que você confie e vá em frente. Vá caminhando, não pare. Não pare, diga para o seu irmão, não pare. Não pare. Vão indo. Vão indo. É a palavra de Deus para nós hoje. Nós vamos vencer. Nós vamos passar por esse vale. Nós vamos alcançar a Jerusalém. Nós vamos chegar abençoados. Nós vamos receber o refrigério do Senhor. Você crê, irmãos? Você crê?